Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não é ironia, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1. Nós terminamos a primeira epístola de João, mas nós não vamos começar exatamente o Evangelho como um todo, mas eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta por aqui. Nós estamos começando uma série de mensagens nova, e você reparou que eu estou de garoto propaganda, apesar que de garoto eu já não tenho nada faz décadas, mas estamos aí, né? O pessoal pede, a gente atende. Luz para a cidade. Essa é uma minissérie de mensagens, e você já reparou que o mês do Natal chegou. Hoje, propriamente dito, de maneira oficial, o Natal começa na nossa cidade. Salvo equívoco, hoje à noite, várias luzes se acendem, começa a ter eventos, e eu particularmente sempre acho muito bonito aquelas luzes de varanda, frente das casas, nas árvores. Eu acho isso muito legal, acho que a cidade está iluminada, é um negócio belo, que vale a pena a gente contemplar. Eu não sei você, mas assim, essa época me deixa muito animado quando eu olho para isso. Tem luz para todos os lados. Mas isso me leva a uma pergunta. As luzes se acendem de maneira oficial hoje, mas quando chegar em janeiro, as árvores serão desmontadas, as árvores de Natal, e as luzes serão apagadas. E quando as luzes se apagarem, o que vai brilhar sobre nós? Quando as luzes da cidade se apagarem, o nosso coração permanecerá aceso, ou haverá escuridão e trevas ao nosso redor e talvez no nosso íntimo. Nós vamos falar numa pequena minissérie sobre a luz de Deus sobre a cidade. E por que que eu estou escolhendo aqui o Evangelho de João para a gente começar esse primeiro sermão? Porque João, no seu Evangelho, tem uma característica muito peculiar, que de vez em quando eu gosto de trazer à tona. João, diferentemente dos demais evangelhos, ele tem a preocupação e o objetivo de dizer para nós exclusivamente que Jesus é Deus. E João não poupa palavras para dizer para nós que Jesus é Deus, esse é o foco dele. E para dizer para nós que Jesus é Deus, ele usa todo o seu evangelho com frases do próprio Jesus, onde Jesus faz menção de figuras de linguagem, as quais nos ajudam a entender que Jesus é Deus. De vez em quando eu faço menção disso aqui entre nós. Então, por exemplo, Jesus diz que ele é o pão da vida, e quem come dele nunca mais tem fome. Semana passada eu mencionei Jesus dizendo que ele é a água da vida, e quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Mas Jesus também disse, e isto é o que aqui nos importa hoje, é que ele é a luz do mundo, e quem crê nele não anda em trevas. E é interessante porque esse primeiro capítulo já vai começar de cara, bate pronto, verso 1, já definindo para nós que Jesus é Deus. Então João diz, no princípio é aquele que era a palavra, ou aquele que é a palavra, e a palavra está com Deus, ou estava com Deus, e a palavra, o Logos, é Deus. Pronto, ele já definiu que Jesus é Deus. E conforme você vai percorrendo este capítulo 1, João vai trabalhando de maneira que a gente entenda o papel de Jesus na história e o papel de Jesus na nossa vida. Detalhe importante para você que gosta de anotar, é que este capítulo, e mais à frente eu vou voltar nisso, este capítulo 1, ele pode ser visto, observado, como um paralelo do capítulo 1 de Gênesis. Ou seja, é quase como que se João pegasse Gênesis 1
e ele reescrevesse numa outra linguagem, por meio do seu primeiro capítulo agora no Evangelho. Em especial, hoje, eu quero tratar com você sobre esse tema aqui, ó. Eu não liguei, toda vez eu esqueço de ligar esse negócio, e se não ligar, não funciona. Eu quero falar com você sobre a luz que brilha nas trevas. E para isso eu quero convidar você a olhar para o texto do capítulo 1, mas a partir do verso 4 até o verso 9, quando João diz assim para nós. Nele, no caso, no próprio Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Repare você o verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. De maneira curiosa, ele diz para a gente no verso 6, surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ele vai dizer, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele, todos os homens crescem. Note você, ele diz, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Repare você que quando ele fala sobre João aqui no texto, ele não está falando sobre ele mesmo. O autor do evangelho é o João, para você não confundir, o apóstolo. Mas quando nesse primeiro capítulo ele se refere ao João, o João a que ele está se referindo aqui é o João Batista, denominado profeta, primo de Jesus. E há uma curiosidade para a gente considerar aqui, porque entre o Antigo e o Novo Testamento há um intervalo de 400 anos. Claro que se você olhar para o Antigo Testamento, em vários momentos você vai se deparar com a chamada voz profética, ou a voz dos profetas. Os profetas, gosto sempre de lembrar, não têm a característica, a caracterização do adivinho. A profecia na Bíblia não tem exatamente esta conotação. Pasme você. Mas o profeta, ele é a voz de Deus no meio do seu povo, servindo como sinal de alerta, advertindo o povo sobre as besteiras que o povo está fazendo e como Deus está enxergando aquilo. Mas, entre Antigo e Novo Testamento, você tem um período chamado de intertestamentário, 400 anos aproximadamente, e neste período não há voz profética. Não há profeta de Deus se pronunciando, não há profeta falando. Quando você chega no Novo Testamento, a primeira voz profética que você tem é de João Batista. E aqui entre nós, pensa num cara esquisito. Porque é um sujeito que andava com uma roupa de pele de camelo, com um cinturão de couro amarrando no meio, que comia gafanhoto e mel silvestre, aqui entre nós, não era alguém lá muito convencional. Imagine, por exemplo, você no trabalho, vai comer a sua marmita, aí você abre a sua marmita, tem lá a comida que você preparou e tal, não foi isso? Aí o João tivesse que você, ele abre e sai gafanhoto da marmita dele. Será a alimentação dele diária. Esquisito, mas com uma fala, uma voz pontual. E a fala de João para os seus ouvintes é: arrependam-se,
arrependam-se. Pergunta a você, quem precisa de profecia, ou melhor, de adivinhação, diante de uma voz com esse impacto, que simplesmente diz, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. E o texto diz que este João, ele veio para quê? Para anunciar o próprio Jesus. Agora, note você que este capítulo 1, e você deve estar pensando nisso talvez, não traz para a gente um conto natalino. Os outros evangelhos vão trazer para nós a história de que José e Maria não tinham onde levar o bebê, e ela estava grávida, e o bebê nasce na manjedoura, e teve a história dos magos. Aqui em João não tem nada disso. Não há um conto natalino. E por que não há um conto natalino? Porque o Evangelho está focado especificamente em dizer para nós que Jesus é Deus. E este Jesus que é Deus, está prestes a entrar na nossa história e jornada, dependendo da forma como nós o encaramos. Repare você que o próprio Evangelho vai trazer para nós um problema da humanidade, porque João vai dizer para nós assim no capítulo 3, verso 19, a luz veio ao mundo, alto lá, Jesus definiu-se dizendo, eu sou a luz do mundo. João pega esse gancho e diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E a pergunta é, por que os homens amaram as trevas? Porque a nossa natureza é pecaminosa e é inclinada às trevas. A nossa natureza é inclinada a andar na escuridão. E aqui vamos entender as metáforas. Na Bíblia, a luz tem a ver com uma relação para com o próprio Deus, andar sob a direção de Deus, a luz. As trevas, andar na vida sem Deus, imersos no pecado. Contraste, luz e trevas, vida com Deus e vida sem Deus. E repare que o Evangelho diz, nós somos inclinados a andarmos em trevas. E aí no próprio capítulo, no próprio texto, no próprio Evangelho de João, Jesus então reafirma, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas quem me segue terá então a luz da vida. Quem me segue, quem anda comigo, quem anda atrás de mim, não andará no pecado, não andará em escuridão, mas andará sim na luz. Passará a enxergar o mundo como Deus vê o mundo. Passará a enxergar a vida como Deus enxerga a vida. Então repare que esta luz, quando brilha sobre as trevas, ela é absurdamente transformadora. E é aqui que eu quero interromper com você essa linha de reflexão. Nós já andamos aqui 2, 3 capítulos, quero voltar com você no capítulo 1, para que a gente, olhando para esse capítulo 1, nós entendamos o quanto que nós precisamos desta luz na nossa vida. Alto lá, um parêntese. Algumas coisas, se você falasse há 20 anos atrás, elas eram muito claras. Hoje, quando você fala, você precisa explicar porque elas não são tão lúcidas, elas precisam de orientação. Não é assim? Quando estou falando com você sobre luz, eu não estou falando de que você precisa ter uma luz na sua vida para ser uma pessoa iluminada, como alguns entendem por aí afora. Ah, o fulano é iluminado, como se o fulano fosse diferenciado. E eu ouço essa frase de vez em quando. De vez em quando tem gente que diz assim para mim, como você é iluminado,
Eu fico sempre pensando se a pessoa está vendo Cristo em mim ou se é a minha careca que brilha. Mas, vez em quando eu ouço assim, como você é iluminado, quando você ouve o conceito de luz aqui, a luz é uma só. A luz é o próprio Jesus. Porque ele está dizendo, eu sou a luz. É a sua essência, é a sua natureza. E qual é a natureza de Jesus? A natureza de Jesus é a natureza de Deus. Ele é Deus. O que nos leva então agora de volta ao ponto onde estava. Por quê que nós precisamos desta luz? Para pensarmos juntos. Primeiro, porque a luz, ela ilumina o nosso caminho. Eu quero convidar você a voltarmos agora no verso 4, quando João diz assim, ó, nele estava a luz. Perdão, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Se você lembrar do Salmo 23, e eu gosto sempre de citar, porque é conhecido, todo mundo lembra dele. O Salmo 23 diz assim para a gente, o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, nada me faltará. Lá no Salmo 23, você também tem uma figura de linguagem, também tem uma metáfora, não tem? Aonde no Salmo, Deus é o pastor, e nós somos, eu esperava que fosse haver uma voz uníssona assim, ovelhas, mas não rolou. E nós somos o quê? Ovelhas. Legal. No capítulo 10 de João vai dizer, Jesus vai dizer que ele é o pastor, o bom pastor, e nós somos as suas ovelhas. O problema é que a ovelha, com todo respeito a mim e a você, é um animal sem reflexão, não pensa muito. A ovelha é um animal inconsequente, resolve andar e anda e se perde. Agora imagine ovelhas em trevas. E o salmista diz, ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, o Senhor está comigo. Alguns anos atrás, o estado de São Paulo teve um apagão e milhares e milhares de pessoas ficaram sem energia durante um bom período. Quando a luz acaba de dia, é um transtorno, mas quando a luz acaba de noite, você está em casa e não é hora de dormir, parece que o transtorno é um pouco pior. Porque se você estiver na sala com as crianças, de repente a televisão desliga, o celular não vai funcionar mais, o Wi-Fi caiu, e aí vira aquele transtorno, e a gente tem que conversar um com o outro, né? É tão difícil fazer isso. Quando a luz apaga, num primeiro momento, a gente se sente meio incomodado porque a gente perde a visão do todo. Mas com o passar dos minutos, a pupila dilata e a gente começa a ter alguns lampejos assim de visão, começa a enxergar alguma coisinha. E aí dá para encarar. Dá para sair do quarto e ir até a sala, dá para sair da sala e ir até a cozinha, dá para buscar um copo d'água, dá para sentar e bater um papo. Mas você há de convir comigo que tem coisas que não dá. Não dá para passar roupa no escuro. Porque a luz revelará como foi que a roupa foi passada depois. Não dá para fazer uma cirurgia no escuro. Não dá para consertar o motor de um automóvel no escuro.
Ainda que nós sejamos capazes de nos adequarmos ao escuro, às trevas, quando a luz brilhar, a luz revelará a realidade de onde nós estamos. E quando você volta no verso 4, o verso 4 afirma assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Esta luz é a luz que ilumina o caminho por onde andamos. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem anda comigo, ou quem está em mim, não caminha, não anda em trevas. A pergunta é: e por que, de vez em quando, a gente se arrebenta? E por que, de vez em quando, a gente resolve flertar com as trevas? E por que, de vez em quando, a gente não olha para isso como nós deveríamos olhar? O convite das Escrituras é para que nós olhemos para Jesus e, nos submetendo a Ele, andemos na luz dEle. Para com essa história de que você é iluminado, de que o fulano é iluminado, de que o pastor é iluminado. Aqui ninguém é iluminado. Iluminado só tem um, e não somos eu e nem você. Pode acreditar nisso. E se você quer seguir a luz, aquele a quem nós temos que seguir é o próprio Jesus. É por isso que ele nos chama para sermos não membros de uma igreja, mas seus discípulos. O discípulo é aquele que segue o mestre. O discípulo é aquele que anda atrás de alguém. O discípulo é aquele que caminha nos passos de outro. E se eu entendo que sou chamado para viver na luz, para andar na luz, eu preciso caminhar como um discípulo de Jesus. Pastor, mas você está dizendo que não é importante ser membro da igreja? Não, não foi isso que eu disse. É importante, é muito bom que sejamos nós membros da igreja. Mas Jesus nos chamou prioritariamente para sermos, antes de membros, antes mesmo de presbiterianos, Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E a frase dele foi coloquial, contundente, pontual. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E ele fecha com uma palavrinha: e siga-me. É quando eu me torno então um seguidor dele, um discípulo de Jesus. Por que razão? Porque Jesus ilumina o meu caminho. Mas posso fazer uma outra ponderação? Uma outra razão para a gente olhar para a luz de Jesus é entendermos que esta luz, ela vence as trevas. Eu quero olhar com você para o verso 5, quando João diz assim: a luz. Ok, preciso interromper um segundinho aqui, Existe um Virtus Prata, você queria ser discreto, mas não tem jeito, né? Tem um Virtus Prata, placa LUY, final 79, você precisa tirar seu carro urgente de lá. Tem algum problema que eu não sei qual é, mas você parou o carro no local inadequado. Obrigado. Me perdi onde que eu estava aqui agora. Agora você vai voltar para continuar o sermão para mim aqui agora. Verso 5, lembrei. Verso 5, gente. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É curioso a gente pensar nessa coisa de medir força, porque talvez isso pareça coisa de filme, né? Dizer que a luz vence as trevas. Mas eu acho que talvez uma das melhores ilustrações que a gente vai encontrar sobre isso está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Quando Jesus, ele chega em um povoado, e quando ele está entrando naquele povoado, essa é uma das cenas mais sombrias para mim do Novo Testamento. Quando ele está entrando nesse povoado, sai um homem do meio dos sepulcros,
E os sepulcros no tempo do Novo Testamento não são como os sepulcros que nós conhecemos nos dias de hoje, onde você entra no cemitério, tem uns túmulos bonitinhos lá, nada disso. Os sepulcros do Novo Testamento e do Antigo Testamento são lugares feitos entre cavernas. Há interligações entre as cavernas, e ali estão então os sepulcros. E Marcos capítulo 5 diz que entre os gesarenos, ou então os gadarenos, é a mesma coisa, ok? Havia um homem que morava entre os sepulcros. Este homem vivia possesso de um espírito maligno, na verdade, de uma força maligna. E Marcos é preocupado e claro ao registrar para nós que ninguém conseguia segurar aquele homem, porque aquele homem já fora preso e acorrentado várias vezes, mas ele arrebentava as correntes quando era preso por alguém. Coisa de, como é que chama aquele seriado que o pessoal gosta hoje em dia aí, dos vivos, dos mortos-vivos aí, The Walking Dead, coisa desse nível. E quando Jesus entra no povoado, aquele homem, lá distante, grita assim: o que queres de mim, Jesus de Nazaré? E aquele homem se aproxima de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, diz ele assim: qual é o teu nome? É assustador, porque ele responde: meu nome é Legião. E no meio daquela conversa séria entre eles, Jesus só dá uma oportunidade. Você pode até sair da vida desse homem agora, mas é já. E aquela legião pede ao Senhor Jesus, para que ela possa entrar, para que aqueles espíritos possam entrar em uma manada de porcos. E quando eles entram numa manada de porcos que está próxima, a manada corre em direção ao penhasco e cai ladeira abaixo em um rio. Quando as pessoas, não teve show, tá bom? Não teve show. Não teve show, não teve microfone, não teve luz, não teve nada. Quando as pessoas chegam, se deparam com uma cena interessante. O homem, até então, insano, lunático, endemoniado, o nome que você quiser dar, aquele homem está sentado, conversando com Jesus. E um detalhe: quando Jesus vai sair daquele local, o homem queria segui-lo. Afinal de contas, ele se tornaria um discípulo. E Jesus diz algo curioso para ele. Jesus diz assim: não, você não vai vir comigo. Agora, você volta e anuncia para a cidade o que aconteceu aqui. Agora, você será luz. Como assim? Mas você falou que Jesus é a luz do mundo? É. Mas você deve lembrar que no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, ó: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas ele não é a única luz? É. Mas por que ele fala de termos luz? John Stott traz uma definição curiosa. Ele fala assim: é que a luz que brilha em nós não é nossa, é reflexo. A luz é dele. Então, quando ele diz ao gadareno ou gerazeno, volte e anuncie, ele está dizendo: agora você volta para a cidade para ser reflexo da minha luz sobre a cidade. Se eu pudesse continuar a história, eu diria:
Aonde houver solidão, você prega que tem esperança. Onde houver culpa, você prega que tem perdão. Onde houver desesperança, você pode dizer na sua cidade aí, ó, há uma esperança, e essa esperança é a luz do mundo. Por quê? Porque a luz, ela derrota as trevas. E a minha pergunta aqui agora é, e não seria o nosso papel na nossa cidade, não deveria ser o nosso papel na nossa cidade, um papel parecido com o do tal Gerazeno, ou então Gadareno, o nome que você quiser dar? Como diz 1 Pedro, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende isso? Então esta luz não é luz só para melhorar a minha vida. É luz que ilumina o caminho e é luz que vence as trevas. Essa luz. Problema da idade, às vezes eu engasgo no meio do caminho. Essa luz ainda é luz que encerra e finaliza o caos da nossa história. Esse momento você deve abrir, só deixar aberto em João, mas se você tem a Bíblia em mãos, abra no capítulo 1 de Gênesis, versos 1 e 2. Capítulo 1 de Gênesis, se eu não estiver equivocado, você me corrija, deve estar dizendo assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Estou certo? Tudo bem? Joia. Aí continua dizendo assim, ó, a terra era sem forma e vazia. É isso? É isso? Você está achando que eu sou bom de decorar? Nada disso, eu gravei a música. Não é? Lembra da música? A terra era sem forma, que é o Gênesis 1. Gravei a música. Quando você está lendo a terra era sem forma e vazia, qual é o sentido disso? Havia desordem, havia caos sobre a face da terra. Ou seja, o caos significa tudo está desorganizado. A pergunta é: quanto tempo demora para a vida se desorganizar? Quanto tempo demora para a nossa vida entrar em estado de desordem? Há décadas atrás, eu entrei em uma casa de recuperação para visitar algumas pessoas. E alguém me apresentou um homem distinto, educado, elegante, que estava internado naquela casa. E a pessoa que me apresentou disse assim: o fulano de tal, ele está aqui, mas ele já foi gerente de um banco estatal. E eu não vou dizer o nome do banco, mas é talvez um dos maiores bancos estatais do nosso país. Ele foi gerente de tal banco. Ah, e um detalhe, ele fez seminário teológico. Mas ele não só fez seminário teológico, ele pagava o curso para vários alunos do seminário teológico, porque ele tinha recurso para isso. A família vivia bem. Mas como você bem sabe, há momentos da vida em que a gente começa a abrir concessões para coisas que a gente não deve. E aquele homem começou a abrir algumas concessões para suas próprias frustrações. E ele começou a brincar com algo sério, chamado álcool. E do álcool, ele partiu para o cigarro. Do cigarro, ele partiu para outras substâncias. E a vida, em um piscar de olhos, se desorganizou de tal maneira, a ponto daquele homem se ver, de repente, vivendo na rua, procurando bitucas de cigarro
para satisfazer a sua necessidade. E ele me disse: o pior dia da minha vida foi quando, em uma das praças da cidade onde eu morava, um sujeito jogou uma bituca, pisou e chutou na minha direção para eu fumar. Tamanho era o caos em que eu estava. Tamanha era a desordem da vida. A vida se desorganiza muito rápido. Não é necessário muita coisa para a vida se desajustar. Mas a verdade que se contrapõe a isso é que Deus põe ordem no caos. E quando você volta para o capítulo 1 de Gênesis, que eu estou usando como texto paralelo, o verso 2 diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas aí vai acontecer o primeiro estado de organização. Gênesis registra assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Não há mais escuridão imperando sobre a face das águas. Voltemos a João, capítulo 1, verso 9 agora, que diz assim o texto: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que é Jesus. E ele diz: esta luz ilumina todos os homens. Quando a luz de Jesus brilha, ela ilumina a vida e o coração de indivíduos. Mas quando a luz de Jesus brilha, ela também muda e transforma a cidade. Bairros violentos são transformados em locais de paz. Jovens, talvez adultos, sem esperança, encontram um novo rumo na sua própria vida. E me permita abrir um parêntese. Se você não sabe, a nossa cidade tem uma taxa altíssima de desesperança. Você vai dizer, mas isso é óbvio. A segunda parte talvez você não saiba. Por conta disso, o índice de suicídio é elevadíssimo na nossa cidade. Essa contabilidade não aparece nas redes sociais, ok? Mas ela existe. Exemplo único: mês de outubro, de repente a rodovia Zeferino Vaz do nada para. Bom, parar já para todo dia, né? Mas naquele dia em especial parou diferente. Alguém saltou da ponte, de uma ponte. Jovens tiram suas vidas. Pessoas dão cabo da sua própria história. Talvez por falta de esperança. Talvez por falta de algo que lhes faça sentido na vida. Fecha o parêntese. Se existe caos, onde a luz de Jesus brilha, o caos se dissipa. Mas aqui entre nós, essa luz brilha se nós formos tal como o bendito do Gadareno. Volta e anuncia. Fala para a tua cidade que tem luz.
Diz para a tua cidade que tem esperança. Diz para a tua cidade que tem salvação. As luzes vão se apagar. Lá para o dia 6, 7, 4 de janeiro, eu não sei, elas vão se apagar. Há esperança. E eu quero fechar trazendo para você duas ponderações. Você, porventura, entende que tem andado ou está andando em trevas? Se você está andando em trevas, há uma luz que está em Cristo, à disposição para brilhar na sua vida e na sua história. Se você está andando em trevas, você não precisa continuar andando em trevas. A luz de Cristo pode iluminar sua vida, o seu caminho, pode colocar ordem no seu caos, pode vencer as trevas que existem dentro de você. Mas, se você está entendendo que você não está em trevas, mas que você está na luz e vive na luz de Cristo, então é bom você lembrar que a luz que recebemos não é nossa, é dele. E é bom você lembrar que ter a luz de Cristo na nossa vida não é um privilégio, é um privilégio também, mas é sobretudo uma responsabilidade. Voltemos ao Sermão da Montanha. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então permitam que esta luz brilhe, para que outros vejam esta luz brilhando. E Jesus encerra esse trecho dizendo assim: e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa cidade pode ser mais iluminada, e nós podemos fazer parte disso. Quero convidar você a ouvir uma canção que os meninos vão trazer para nós nesse instante. Faça dessa canção a sua oração.